Operação Lava Jato atrai interesse da justiça fora do Brasil. Representantes de 11 países reunidos em Brasília vão investigar casos de corrupção. Mais polêmica nos Estados Unidos. Donald Trump promete novo decreto sobre imigração. Papa Francisco visita pela primeira vez a Universidade de Roma. Hoje é dia de roteiro cultural. Papel e caneta na mão para anotar as nossas dicas. É agora, no Século News. Olá, boa tarde. 11 países vão fazer uma investigação coordenada sobre o caso de corrupção na construtora brasileira Odebrecht. O anúncio foi feito na noite desta quinta-feira, durante o encontro de procuradores-gerais das 11 nações em Brasília. Reunidos em Brasília, procuradores-gerais de 11 países anunciaram que vão investigar de forma coordenada a rede de corrupção da construtora brasileira Odebrecht. Até o momento, a investigação já revelou um submundo de financiamento ilegal da política em 3 continentes. O comunicado foi assinado por Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá, Portugal, Peru, República Dominicana e Venezuela. A iniciativa também inclui a Operação Lava Jato. Os procuradores afirmaram que vão buscar insistir na recuperação de ativos e na reparação integral dos danos causados pelos ilícitos. A escala dos subornos a funcionários públicos em troca de obras e de medidas parlamentares orquestradas pelo grupo se estendeu por grande parte da América Latina, com ramificações na África e na Europa, e incluiu um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro. A pedido da Odebrecht, os procuradores vão ouvir os advogados de defesa sobre os planos de cooperação com os ministérios públicos para ajudar a elucidar todos os atos ilícitos praticados pela construtora. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta quinta-feira que vai aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal antes de tomar alguma decisão em relação ao projeto de lei das medidas de combate à corrupção. Nessa quinta, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, devolveu o projeto para a Câmara, cumprindo uma decisão liminar do ministro do Supremo, Luiz Fux, que suspendeu a tramitação do texto. Nós entendemos que uma liminar não poderia ter avançado numa prerrogativa de legislar a matéria que é nossa, de manter texto, de mudar texto, de rejeitar textos, essa é uma decisão da Casa, mas nós não vamos desrespeitar uma decisão da Justiça. Então, respeitando a liminar do ministro Fux, nós esperamos que o Supremo, como um todo, decida, porque é uma decisão, no mínimo, polêmica. Nós não vamos confrontar o Supremo, mas entendemos que uma decisão de tamanha gravidade precisa de uma decisão definitiva do plenário do Supremo, para que depois a gente tome alguma decisão aqui. Na liminar, o ministro afirma que o projeto deveria ter tramitado como proposta de iniciativa popular, já que foi protocolado com mais de 2 milhões de assinaturas. Diante da impossibilidade de conferir as assinaturas, a proposta foi formalmente apresentada por um deputado. A liminar questiona ainda alterações feitas pelos parlamentares no texto original. Para o presidente Rodrigo Maia, a liminar pode gerar insegurança jurídica sobre leis já em vigor que surgiram de iniciativa popular e também tramitaram como projetos de autoria de deputado. Havia algumas até que você não tinha nem como confirmar se aquela assinatura era válida ou não. Então, se for criar isso, talvez tenha que criar daqui para frente. Porque se for valer para trás, aí vai ter que cair, inclusive, ficha limpa. Então tem que se tomar um cuidado para não se criar um ambiente de segurança, inclusive em leis que já foram aprovadas por iniciativa popular, que foram feitas da mesma forma que as 10 medidas. Pode-se tentar construir alguma regra, né, em relação a como acatar um projeto de iniciativa popular para garantir que aquelas assinaturas são 100% válidas. O plenário do Supremo não tem prazo para analisar a questão. Enquanto isso, o projeto fica paralisado na Câmara dos Deputados. Mais um passo em direção à paz. O governo da Colômbia e a guerrilha ELN vão estudar vias para chegar ao cessar-fogo. O governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional disseram nesta quinta-feira que vão estudar vias para chegar a um cessar-fogo bilateral o mais cedo possível. O anúncio foi feito durante os diálogos de paz que instalaram há uma semana. O objetivo é tomar medidas conjuntas bilaterais para diminuir a intensidade do conflito, disse o chefe guerrilheiro Pablo Beltrán.
As delegações do Governo Nacional e do Exército de Libertação Nacional têm trabalhado desde 8 de fevereiro em um marco de entendimento e de forma construtiva que nos levou a um primeiro acordo. Com uma atitude construtiva que nos ha levado a um primeiro acordo. O governo do presidente colombiano Juan Manuel Santos e a guerrilha do ELN instalaram no começo do mês em Quito uma mesa formal de negociações para terminar o conflito armado. Santos espera fechar um acordo para alcançar a paz completa após a assinatura em novembro de um histórico pacto com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Profissionais de imprensa protestaram na Venezuela para exigir a restituição do sinal da CNN, que foi suspensa na quarta-feira depois de ser acusada pelo governo de fazer propaganda de guerra. Apoiadores do chavismo também realizaram um protesto, mas contra a emissora. Uma manifestação reuniu nesta quinta-feira em Caracas jornalistas e profissionais da imprensa que exigiram o fim do bloqueio à CNN em espanhol na Venezuela. Não foi garantido o direito de defesa à rede de notícias CNN em espanhol, porque não houve um processo de sanção onde são ouvidas as duas partes. Com certeza isso é o que estabelece nossa lei orgânica de telecomunicações. Na quarta-feira, as operadoras a cabo na Venezuela retiraram do ar o canal de notícias por ordem governamental, acusado de fazer propaganda de guerra. A decisão ocorreu depois que a rede denunciou uma suposta venda de passaportes e vistos na Embaixada do Iraque. Também houve uma manifestação de chavistas que apoiaram a suspensão da CNN. Estamos exigindo que a CNN saia de nosso espectro radiofônico. Por quê? Porque ela está distorcendo a realidade e está atacando diretamente a psique do venezuelano. E está atacando diretamente ao psique do venezuelano. A CNN ofereceu sua senha em espanhol gratuitamente no YouTube e através de seu site, mas na quinta-feira o governo venezuelano iniciou trâmites para bloquear o canal também na internet. A seguir, Michel Temer sanciona a lei que reforma o ensino médio.